A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Então, o tema da palavra de hoje é resposta ou proposta. O que você quer? Só uma resposta ou você também quer uma proposta? Né? Eu quero uma resposta de Deus com uma proposta do coração de Deus. Amém? E para começar, eu vou comentar com você algo que aconteceu em 2004. Veio um tsunami e destruiu a Indonésia. E o mundo ficou aterrorizado, ficou embasbacado, porque foram mais de 230 mil mortes por causa desse tsunami. E tinha uns mergulhadores no fundo do mar no momento que aconteceu o tsunami. E esses mergulhadores, eles comentaram depois na entrevista que eles não viram algo muito estranho na água, a não ser a falta de peixe. E só isso que eles viram de diferente enquanto eles estavam mergulhando. E quando eles saem para fora, eles se deparam com a destruição que o tsunami tinha provocado. E eu sinto no meu coração que o Senhor está nos chamando para que nós possamos estar submersos, afundados, mergulhados nele, para que nós não venhamos ser destruídos com toda mudança que está acontecendo no mundo depois dessa crise da pandemia. Você sabe que muitas coisas já mudaram e muitas ainda vão mudar. E muito rápido, num abrir e fechar de olhos, como diz a Bíblia, a justiça de Deus virá. E Deus está nos chamando, porque quem não estiver ancorado em Deus, quem não estiver submergido no Senhor, não vai suportar. E a palavra do Senhor diz assim, em Isaías 43, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Existe uma promessa do Pai, que nós vamos passar por tsunamis, nós vamos passar por desastre, por vendavais, nós vamos passar pelo fogo, mas existe uma promessa que nós não seremos destruídos. E para isso é necessário nós estarmos submergidos no Senhor, mergulhados no Senhor. Quem mergulha lá no profundo, não escuta nada que está acontecendo lá em cima. Amém? E eu então vou falar com você sobre essa mensagem que o Pai me trouxe no carro na quinta-feira à noite. Eu vou falar com você sobre o profeta Abacuque, que é um profeta com peculiaridades totalmente diferentes dos outros profetas. Enquanto os outros profetas eram pedras no sapato, enquanto os outros profetas representavam a justiça e o juízo de Deus, porque profeta não fala o que você quer ouvir, profeta fala aquilo que Deus quer fazer e vai fazer. Só que tem um detalhe: antes de Deus trazer juízo, trazer cura, trazer um monte de transformação sobre a terra, sempre Ele avisa antes através dos profetas. Ele vai avisando, ele avisa, ele fala arrependei-vos, depois ele fala convertei-vos, depois ele fala prepara-te, depois ele diz preparai-vos, depois ele diz é chegado o tempo. Então sempre Deus está visitando o seu povo, anunciando antes, para nos dar a oportunidade de não passarmos pela derrota, pela destruição ou pelo fracasso.
Enquanto os outros profetas traziam mensagem de justiça, enquanto os outros profetas traziam mensagem que o juízo de Deus estava vindo, Abacuque era diferente. Os profetas traziam a mensagem de Deus para o povo, mas Abacuque não. Abacuque é quem levava a mensagem do povo para Deus. Há uma grande diferença. E então, o que acontece? Ele é um profeta que tem uma característica diferente. Ele é um profeta que pergunta. Ele não aceita o decreto divino. Ele questiona. Ele é o profeta da pergunta. E a palavra Abacuque no hebraico, o abaque, significa abraço. Nós não temos revelação na palavra se ele era casado, se teve filho, se era órfão, se foi abandonado. Mas nós sabemos que quem colocou esse nome nele, colocou o nome de abraço. E eu sinto que esta palavra, ela veio para abraçar a igreja. Essa palavra veio para abraçar as famílias. Essa palavra, ela veio para te dar um abraço bem forte. Dizer para você, você pode, você vai conseguir. Então Abacuque, além dele ter um nome que significava abraço. Gente, vocês estão proibidos de rir de mim por causa desse aparelho. Vocês riam assim, ó, para dentro, tá? Aí vocês engolem a risada e ri lá fora, que se sair algum abafo, acuque, aí vocês aguentam firme aí, ri com os olhos e engole a risada, amém? Mas está muito engraçado mesmo. Então, ele era um profeta inconformado, porque ele vivia num tempo corrompido. Ele vivia num momento de muita aflição, que Judá estava afastada, desviada da fé, desviada dos caminhos do Senhor. Culto na época, nem pensar, eles estavam distantes de Deus. Ele viveu num momento em que, se você estudar a história de Abacuque, havia muito derramamento de sangue, muitas mãos sujas de sangue, muitas crianças jogadas e abandonadas pelas ruas. Ele viveu num momento de muita violência, de muita opressão e de muita injustiça social. Então, quando ele começa falando com Deus no capítulo 1, ele já começa perguntando: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, violência, e o Senhor não vai fazer nada, e o Senhor não vai salvar. O Senhor está vendo a situação de Israel, a situação de Judá. O Senhor está presenciando tudo o que está acontecendo. Até quando? Até quando as coisas vão continuar do jeito que estão? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Porque ele sentia que ele orava e Deus não respondia às suas orações. Qualquer semelhança com a nossa história hoje é mera coincidência, não é mesmo? Então, quando você pensa que Deus estabeleceu para Abacuque uma resposta de refrigério, não, Abacuque, fica tranquilo, eu vou fazer o teu pedido de oração acontecer, eu vou resolver, vou mandar meus anjos vão converter todo mundo e a terra vai ficar numa total paz. Quando você pensa, ou pensava que Deus daria essa resposta para Abacuque, Deus, você vai vendo lá, você pode ler só três capítulos, você vai ver lá, que Deus começa a falar para ele assim: eu vou mandar um remédio amargo, eu vou mandar o império babilônico para prender Israel, para prender Judá. Eu vou estabelecer o meu juízo e vou mandar a Babilônia. Aí ele continua questionando de novo: até quando a corrupção, a injustiça? Será que o Senhor foi embora? Será que o Senhor não está vendo? E o Senhor, se está vendo, você não vai fazer nada. Mesmo vendo, você não vai fazer nada. E ele começa então a fazer essas perguntas, questionar a Deus: mas como assim? Como que o Senhor vai usar os homens maus para punir o justo? Como é que é?
Você vai usar a Babilônia para punir Israel? Perdeu a noção, Deus? Ele começa a discordar e a questionar a Deus e tratar a Deus quase que de igual para igual. Ele começa a querer dar uma lição para Deus, dizendo para Deus como que Deus deve tratar dos seus negócios. Ele começa a falar com Deus como que Deus deve trazer refrigério e não a justiça. E ele começa então a papear com Deus, a falar. Quando a gente faz estudo de Abacuque, nós vemos que o assunto de Abacuque com Deus começa numa prosa e termina numa poesia. Quando o assunto era importante, naquela época, se fazia em forma de prosa. Mas quando o assunto era muito importante, eles escreviam em forma de poesia, para que as pessoas pudessem entender melhor. Então Abacuque começa na prosa, na conversa, no questionamento. Como se Abacuque amasse mais a nação de Judá do que Deus ama. E quantas vezes você faz isso? Quantas vezes eu faço isso? Você pensa, querido, você que é pai, você que é mãe, que você ama seu filho mais do que Deus ama? Você pensa que você ama o seu casamento mais do que Deus ama esse casamento? Você pensa que você ama a tua nação, a tua fronteira, mais do que Deus ama? Deus ama muito mais do que você ama. Ele revelou o seu amor na cruz do Calvário. Ontem aqui no Revisão de Vidas, na hora do batismo com o Espírito Santo, eu falei para os irmãos que nós temos uma oração muito assim, com uma falsa humildade, que a gente fala assim: eu não mereço essa bênção. Filho, filha, você merece essa bênção, porque se você não merecesse, Jesus não teria morrido por você na cruz. Você merece sim. Você merece o melhor sim. Você merece ser cheio do Espírito Santo sim. Você merece ser um vencedor, uma vencedora sim. Você merece os melhores negócios dessa terra sim. Você merece a santidade e a saúde sim. Porque Ele revelou o amor dele na cruz do Calvário. Amém? Então, você muitas vezes chega diante de Deus com essas perguntas: por que a cura não veio? Por que eu perdi o emprego no momento de crise? Você que está em casa nos assistindo, talvez essa seja a sua pergunta. Sou dizimista e ofertante, e cadê o cumprimento da promessa? Por que o meu casamento está passando por essa crise? Eu obedeci a palavra, eu me guardei para o meu cônjuge, e assim mesmo eu estou enfrentando. Por quê? Por que de tantas coisas injustas? Nós temos muitas perguntas, como Abacuque tinha. Não é mesmo? Nós temos muitas perguntas. Deus deixa ele falar, desabafar, pôr a raiva para fora, e Deus envia uma resposta. E ao invés de dar só uma resposta, ele veio também trazendo uma proposta. Abacuque capítulo 2, versículo 4, parte B. Deus traz uma proposta: mas o meu justo, pela sua fé, viverá. Deus não está dizendo: Abacuque, o meu justo sobreviverá. Porque sobreviver é aquela pessoa que está vivendo por viver. E Deus não quer que você viva por viver. Deus quer que você viva para marcar história. Deus quer que você viva para contar milagres. Deus quer que você viva para manifestar o poder dele através da sua vida. O meu justo viverá, não sobreviverá. É para ele viver pela fé. Não pelas circunstâncias, Abacuque. O meu justo não vai viver nem pelo meu sim e nem pelo meu não, Abacuque. O meu justo vai viver
pelo Deus que eu sou, a confiança, mesmo quando tudo aparentemente está ao contrário. É assim que o meu justo vai viver. O meu justo não vai enfrentar ou passar pela violência, pela opressão, pela injustiça, porque ele tem fé em quem eu sou, independente do que acontece, independente dos tsunamis, independente dos vendavais, porque ele sabe que do lado de fora pode estar o maior problema, mas ele confia quem está do lado de dentro. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então Abacuque ouve a resposta de Deus e ele aceita a resposta e a proposta. Aqui não é o fim, aqui é só uma temporada. Abacuque entendeu que aquela situação não era o fim. Você sabe aquelas temporadas, aquelas séries em temporadas, primeira temporada, segunda temporada, geralmente nas séries a primeira temporada é a melhor, a segunda é mais ou menos boa, às vezes a terceira é terrível. Na nossa temporada é diferente, a primeira é ruim, a segunda temporada é a melhor de todas, porque a segunda é a eternidade, nós vamos viver eternamente, nós não vivemos só no agora, no aqui, nós vivemos para ser eternos, e aqui é um treinamento para a eternidade, se é para Jesus é mais forte. Abacuque entendeu que Deus é a única fonte de consolo, Ele é o recomeço, Ele é o único que pode transformar a dor em triunfo. Ele é o único capaz de pegar a maldição e transformar em bênçãos. Você pode ir em especialistas, você pode ir nos melhores médicos, você pode ir no homem mais estudioso audição e transformá-la em bênção. Ninguém pode pegar a tua morte e transformá-la em vida. Deus pode. E ele entendeu. Ele entendeu que Babilônia prendendo Judá, ele entendeu que Babilônia, ele estava orando, falando: poxa Deus, você não vai fazer nada, até quando, até quando? Aí Deus pega e manda, ao invés de mandar o refrigério, Deus manda Babilônia, o remédio amargo. Aí ele, provavelmente na humanidade dele, ele pensou: ferrou. Já estávamos no derramamento de sangue, já estava tudo ruim, agora vai ficar pior. Só que quando Deus coloca a mão, sempre há recomeço. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos ter os melhores recomeços de avivamentos dessa igreja, o melhor recomeço nas finanças, nos negócios, o melhor recomeço de vida espiritual. Deus quer te dar um recomeço, Deus vai trazer um recomeço através dessa palavra. Amém? A morte Deus transforma em vida e ninguém mais pode fazer isso. Então Abacuque entendeu. E quando ele escreve Abacuque 3, ele ainda não tinha passado necessidade, porque o que mais oprimia Israel e Judá era opressão, violência e injustiça, mas eles não tinham falta de alimento. Aí ele pensou: bom, o que está faltando agora é faltar comida, porque tudo de ruim já está acontecendo, agora só me faltar a comida. Mas como eu sou um homem de fé, como eu não vivo pelas circunstâncias, como eu não vivo pelo barulho que está do lado de fora, como eu não vivo pelo movimento, pelas notícias, pela mídia, pela internet, como eu não vivo pelos jornais, eu vivo pelo que eu acredito no meu Pai. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e ainda que os campos não produzam mantimento, ele pensou: só me falta agora faltar, mas ainda que falte, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja gado nos currais, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei de alegria. Como é que alguém pode ter alegria em meio às catástrofes, às coisas ruins, notícias ruins?
Fé. Fé. A fé explica. Ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E agora a mensagem do carro, Abacuque 3:19. O Senhor Deus é a minha O Senhor Deus é a minha força. Sabe aquele filme? Ele é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas. Ele me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor vai me colocar no lugar alto. O Senhor, Ele vai me colocar no melhor lugar ainda dessa terra. Enquanto eu viver, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, porque Ele é a minha força. Ele é a minha força. Quando você olha as circunstâncias do lado de fora, e se você começa a olhar muito, você não tem força, né? Nessa semana eu falei para o Bispo Max, está dando um desânimo esse negócio de pandemia, parece que isso aí não vai mais acabar, parece que nós vamos continuar nessa vida, de não me toca, que coisa estranha, porque quando eu parei por um momento para olhar para o natural, você começa a perder a força. Mas de repente você olha para a palavra de Deus, todas as vezes que teve uma crise, depois vem a bonança, tudo passa, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos morar no vale, amém? Nós não vamos morar. E a palavra de Deus diz ainda em Salmos 23, a tua vara, deixa Deus te dar umas varadas hoje. Por quê? Porque nós gostamos de ouvir só sobre Deus vai te abençoar, e os irmãos gritam aleluia, glória a Deus, eu creio. E Deus te ama, Deus é amor, Deus é paz, sim, mas Ele também é poder, Ele é justo, Ele é fiel. Amém? E a vara e o cajado dele vai nos consolar quando nós estivermos submergidos. E para terminar eu quero ler Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar, como é que você consegue ter paz, hein? Por que você tem paz? Porque você tem um Deus que mora dentro de você. Você já parou para perguntar para Deus, o que você está fazendo aqui dentro, Deus? Aí Deus vai responder para você, o que eu estou fazendo, você ainda não tem deixado, mas o que eu quero fazer através da sua vida, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Você tem que estar em. Aqui essa mão representa Cristo e aqui é você. Porque se nós não estivermos em Cristo, a ansiedade, a fraqueza, a murmuração vai nos derrubar. Mas se nós estivermos em Cristo, a paz de Cristo, que não traz uma explicação humana, ela vai guardar a tua mente, teus pensamentos e o teu coração. O vento e o mar vai parar do lado de dentro. Lá fora vai estar o maior barulho, mas como você está mergulhando em Cristo, dentro de você, aqui no teu coração, bem aonde você sente quando você põe a mão e começa a sentir o palpitar do coração, dentro de você haverá uma paz,
Lá fora um vendaval, redemoinho, tempestade. O mar de fora não vai mexer com o mar daqui de dentro. O mar de fora, o mar que está do lado de fora, aqui dentro ele vai parar. Aqui dentro ele vai se acalmar. Quero te convidar a se colocar de pé. Que você se sinta abraçado. E que você receba essa resposta também como uma proposta. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Eu não vou deixar essa vida me calar. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe. Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.